boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do IBAPcast, que é o podcast do IBAP Goiás, sobre o patrocínio do CREA Goiás. E hoje estamos aqui com o nosso amigo engenheiro químico Frederico Neiva, que é analista e assessor do Departamento de Fiscalizações do CREA. Frederico, bem-vindo. Conte para nós, né? Basicamente, quando se fala em fiscalização, arrepia, né? Vamos desmistificar esse negócio, né? Então, bem-vindo, me conta do Frederico. Obrigado pela oportunidade. Espero estar aqui outras vezes para a gente conversar mais, porque é um assunto amplo, né? E hoje a gente vai começar falando de pontos estratégicos para a gente ter um overview de que é a fiscalização do CREA. Eu sou Frederico Neiva Borges, sou engenheiro químico. Estou no CREA há 8 anos, sou concursado e já passei por alguns departamentos lá dentro, mas a fiscalização é o que está na veia atualmente, né? E se você me permitir, eu gostaria de falar um pouco de que a gente vai conversar a respeito, para o pessoal entender que rumo vai ter o nosso podcast. Lógico, fica à vontade. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco da legislação da criação, né, do CREA Goiás e a fiscalização, as câmeras especializadas, um pouco do planejamento, como que é feito, né, o direcionamento da fiscalização e o que é usado para se fiscalizar hoje, a tecnologia que é usada, os tipos de fiscalização, tipos de notificação, autos de infração e os números que estão hoje direcionados em 2024, desde o início do 1º de janeiro até hoje, 31 de outubro. Então, se você me permitir, já posso começar e se quiser fazer um adendo, fica à vontade, pode me interromper a hora que você... Não, tranquilo. Fica à vontade. Segue o barco, você está em casa, fica à vontade, Obrigado. Frederico. Então, a gente sabe que a Lei 5.194 de 66 foi a lei que criou, né, as atribuições do Conselho. Existem várias outras leis e resoluções, né, que direcionam atribuições profissionais, anotação de responsabilidade técnica, o que deve ter nela, certidão de acervo técnico, certidão de acervo operacional. Então, o rol de legislação do sistema CONFEA-CREA é grande. Então, dentre a 5.194, a gente tem as câmeras especializadas de acordo com a modalidade. Então, por exemplo, a minha modalidade, sou engenheiro químico. Lá existe a SEGMEC, Câmara Especializada de Geologia, Minas e Engenharia Química. Câmara CEA, Câmara Especializada de Agronomia. CEECA, Câmara Especializada de Agrimensura e Engenharia Civil. Uhum. Enfim, por que a gente tem essas câmaras? Porque elas deliberam e analisam processos lá dentro. Então, toda vez que chega um auto de infração, é a Câmara que analisa e delibera se foi mantido aquele auto, se ele vai ser cancelado, quais serão os dos outros desdobramentos, né? Então, seguindo o fluxo, né, a deliberação ela é feita por um colegiado, né, que são as câmaras, e acima das câmaras tem o plenário do CREA, que são a junção de todas as câmaras, e tem o plenário do CONFEA, que é a terceira instância em que um processo segue. Pois bem, como que é feito o planejamento de fiscalização do CREA? Anualmente, a gente faz um plano de ação de fiscalização, o qual é submetido à aprovação das câmaras. Então, eles têm que ratificar, falar assim, opa, eu acho que tem que dar mais atenção para essa área de agronomia, mais atenção para essa área de elétrica, enfim. Mas a gente tenta ao máximo que seja balanceado os tipos de fiscalização. Mas a gente sabe que a maioria das fiscalizações hoje ainda é na modalidade civil, porque a demanda é maior, né? Então, as duas maiores demandas hoje do CREA de fiscalização é civil e agronomia.
Ei, Frederico, deixa eu entender, complementar um pouco, voltando em legislação, né? Como tem as diversas câmaras, desculpe, Uhum. então nós, no sistema Confea-CRE, nós temos várias profissões diferentes, cada uma com as suas atribuições profissionais, do que pode e que não pode Isso. fazer, né? Então, essas câmaras também fiscalizam essas diferentes atividades, por isso que é redirecionado para uma câmara ou para outra câmara? A atribuição, ela é dada por, primeiro quando você forma, né? Você é expedido o seu diploma e o Confea, junto com os CREAs, deliberaram as atribuições de cada área. Então, por exemplo, vamos supor que nasceu uma nova entidade, uma faculdade nova. Aí o profissional foi lá e se formou por ela. Essa entidade, ela tem que, a priori, além de estar no MEC credenciada para expedir os diplomas, ela tem que estar credenciada no CREA. Uhum. E o CREA, ele fiscaliza também essas atribuições para conceder a atribuição para o profissional. Então, vou dar um exemplo claro. O profissional de engenharia civil, que não cursou, por exemplo, pontes, rios, ele vai vir com uma restrição. Então, o processo, né, daquela faculdade e posteriormente do profissional daquela faculdade, ele vai passar por esse crivo, sim, e vai ser homologado lá nas câmaras. Então, é fiscalizado, sim. Bem como algumas atuações, né, das câmaras, elas resolvem visitar algumas instituições. Por exemplo, engenharia elétrica, ela precisa ter algum polo presencial que forneça um laboratório de elétrica para cumprir os procedimentos e a carga horária de uma aula prática. Então, os conselheiros daquelas câmaras, eles fazem algumas visitas para ver se essa instituição está seguindo a risca para que o profissional saia com aquela atribuição, né? Então, sim, a resposta é sim. O CREA também fiscaliza essas atribuições e os históricos escolares de acordo com a grade curricular daquela faculdade, certo? Obviamente, não se confunde com a atribuição do MEC, Uhum. né? O MEC falou, está aqui o seu diploma, você está apto a exercer a profissão. Mas como a gente tem vários sombreamentos de atribuições, o CREA fiscaliza sim a atribuição de cada área, mesmo ainda gerando áreas com sombreamento. Beleza? Bom, pode continuar. E o planejamento, então? Nos conte como é feito o planejamento das fiscalizações. Certo. Hoje a gente tem 50 fiscais, né, no estado todo. A gente tem 246 municípios, 50 fiscais para fiscalizar 246 municípios. Como que é feito isso? A gente emite ordens de serviço. Hoje, por volta de ordem de serviço, a gente tem 290 rotas que o fiscal cumpre durante todo o ano. Então, são 290 rotas, ordens de serviço, dividido por 50 fiscais. Essas fiscalizações, elas são previstas no planejamento do início do ano, que é aprovado pela Câmara. Quando é aprovado pela Câmara e ratificado pelo plenário, aí sim, você pode começar a cumprir a fiscalização do próximo ano. Lembrando que ela é apresentada um ano antes de ser cumprida, né? Uhum. Pois bem, depois que é cumprida, existem tipos de fiscalizações diferentes. Então, por exemplo, existe uma fiscalização que ela é reativa. O que é reativa? Ela é feita através de uma denúncia na ouvidoria. Então, a pessoa, vamos supor que o senhor está lá na sua casa e começa a levantar um prédio lá do lado. A pessoa se sente incomodada, é normal. E ela acha que tem algum problema, né? Muitas vezes são leigos. Tá subindo um prédio aqui e eu acho que tem algum problema lá. Ela pode fazer uma manifestação.
por mais que não tenha um problema técnico, né? Então, essa é uma fiscalização reativa. O fiscal vai receber a manifestação e em 5 dias ele tem que responder ela. Esse tipo de manifestação. A fiscalização planejada, o fiscal recebe um tablet, onde ele tem a área que abrange a lotação dele e as áreas que abrangem as viagens que ele vai fazer. Então, o fiscal ele divide a fiscalização rotineira dele na lotação onde ele mora e ele recebe ordens de serviço para cumprir uma região que ele vai se deslocar para fazer a fiscalização. Aí ele recebe um mapa, o mapa direciona ele para que município ele vai ter que cumprir. Inclusive, dentro desse mapa, ele tem pontos que já foram fiscalizados no passado. Então, vamos supor que o mês passado o fiscal passou nesse ponto onde está esse copo. No mês que vem ou no mês seguinte, dependendo de quando for a ordem de serviço, 30, 60 ou 90 dias, ele pode passar lá de novo e falar, opa, essa obra andou. Então, eu vou atualizar essa fase dessa obra. Então, ele passa lá, às vezes ele já prega, a primeira fiscalização, ele já prega o nosso selo, né? Mostrando que o CREA passou lá. E ele atualiza a fase. Então, aqui está na fase de fundação. 90 dias depois, ela já subiu, né? Então, ele tem que fazer essa atualização de fase. Frederico, e essa fiscalização inicial, como o CREA sabe especificamente aonde tem que passar? Ou o fiscal vai aleatoriamente a esmo, andando na cidade, enfim? Então, inicialmente, quando você tem uma obra nova, eu estou falando de obra aqui, né, pessoal? Mas é qualquer obra ou serviço, né? Inicialmente, a gente tem um convênio com a antiga Enel, né? Onde, quando nasce uma obra, um padrão novo, a gente sabe o ponto do padrão novo, já é o referenciado. Aí o fiscal sabe que está crescendo uma obra, um serviço novo lá. E isso, depois que nasce, ele vira um georreferenciamento. Então, aquele ponto ele vai ser fiscalizado até o final da conclusão. Lembrando que ainda na metade, vamos supor que isso é muito real, né? No meio de uma obra ou serviço, existe um distrato entre o proprietário e o profissional. Quando há um distrato, que o profissional vai lá e dá baixa na RT que ele anotou, chega uma notificação para nós que aquela RT foi baixada. O fiscal vai lá de novo. Por quê? Porque a partir do momento que há um distrato dentro da RT, aquela obra está descoberta do profissional de novo. Então ele vai e vê, opa, não, já deu tempo da pessoa contratar um profissional novo, né? E vai, registra, faz o relatório, coloca o novo profissional lá dentro. E o nosso banco de dados tem todas as RTs novas, baixadas, novas, antigas, enfim, num laço temporal aí de 20 anos ou mais para trás, né? Mas ele também, com esse mapa, ele também vai andar rua por rua. Além desse direcionamento, que é uma fiscalização inteligente, ele também vai andar rua por rua. É dever dele fazer isso. Por quê, Luciano? Porque a presença do carro, do CREA, da figura do conselho nas ruas, também é uma fiscalização indireta. Então, muitas das vezes, quando a pessoa que está irregular vê o carro do CREA passando, ela providencia que a obra seja regularizada antes mesmo do fiscal passar lá. Então é um impacto visual, né? A gente sabe disso porque o volume de quando depois que o fiscal passa naquele local, que a gente entra no sistema e vê o que foi anotado naquela área, cresce. Entendeu? Então, resumindo, é isso. Ainda dentro dos tipos de fiscalização, a gente tem as fiscalizações indiretas, que elas são constituídas, por exemplo, por esse novo tipo de fiscalização que é através de imagem de satélites. O que a gente faz? A gente cruza informações das imagens de satélites, que são atualizadas diariamente, com uma precisão de 3 metros quadrados de o pixel, e vê
qual tipo de lavoura está sendo desenvolvida naquela área. Juntamente com os dados do CAR, a gente consegue juntar os dados do proprietário e a matrícula daquela propriedade rural. Então, por exemplo, se a gente abre o sistema do CREA, põe o CPF do proprietário como contratante e não acha nenhuma RT daquela área, isso significa que a área está descoberta. Mas, dentro do CAR, não há informações de arrendatário. Então, houve, né, um pouco de ruído nessa fiscalização, porque muitas das áreas são arrendadas. E aí, quando o CREA notificava os proprietários, o proprietário falou, não, eu arrendei essa terra. Só que a gente não tinha essa informação. Eita. Agora, para acabar com todo esse ruído, o que a gente fez? A gente criou um tipo de ART na área de agronomia, na área de assistência técnica de lavouras, onde, na hora que o profissional for anotar a ART, ele tem a condição de colocar o polígono e colocar uma flag falando que essa lavoura é arrendada. Então, acabou o problema, né? O que eu tô vendo, Frederico? Por exemplo, com essa fiscalização, claro, eu tô entendendo que na parte do agro, esse sistema todo é novo. Sim. Né? Uhum. O que às vezes ocorria antes? Por exemplo, haver o recolhimento da RT apenas numa parcela de lavoura que fosse financiada ou alguma outra coisa assim que realmente exigisse a presença do técnico, oficial do técnico, vamos dizer engenheiro agrônomo para facilitar. E a outra parte que não tinha financiamento, nada, ficava desassistida. Né? Então, com esse sistema agora, permite que a fiscalização veja toda a área do empreendimento, né? E compare com a parte assistida que está na RT, ou seja, com isso vai aumentar a demanda por técnicos, vai aumentar o trabalho para engenheiros agrônomos, né? Perfeito, perfeito. Essa é a análise. E aí quando você pega a área da lavoura, que lá chama alertas, né? Quando a gente tem uma alerta de uma área, e vamos supor 100 hectares, e você abre os assentamentos do CREA, tem lá assistência técnica em 30 hectares, e você cruza, obviamente 70 hectares estão desassistidos. É aí que o CREA emite um novo relatório falando, olha, nós entendemos que essa área está desassistida de um profissional habilitado e providencia, aí a gente notifica, né? Providencia a regularização, né? Sob pena de ser autuado, né? E lá a gente tem a imagem, inclusive a previsão que começou a cultura, a área, e se for colhida também. Você entendeu o lastro que a gente tem mesmo no passado? Então, se o cara, eu já colhi mês passado, ok, a gente sabe que você colheu. A imagem mostra que você colheu. E mais ou menos há um mês atrás. Mas a gente pode notificar o proprietário, né? Porque esse mito de que a assistência técnica tem que ser só da área financiada por causa da cédula rural do banco, isso não está na legislação, é toda e qualquer área. Perfeito. Né? Então, se nota aí um duplo objetivo na fiscalização. Em primeiro lugar, você coíbe a desassistência ou o exercício de profissionais leigos e, ao mesmo tempo, você ampara o profissional para que ele tenha uma maior área de trabalho. E do que eu percebi na tua conversa anterior, falando em zona urbana, mais ou menos a mesma coisa. Tem um padrão novo, tem uma obra, né? Opa, para lá, tem um profissional responsável por essa obra ou não? Ou é um leigo que está conduzindo? Sim. Entre aspas, só tem um mestre de obras ou tem um profissional legalmente habilitado, tecnicamente capacitado para cuidar daquela obra?
o maior... a gente tenta coibir o máximo o exercício ilegal, né? Que não há profissionais. E essa área de imagens, ela já está sendo desenvolvida lá dentro do departamento de fiscalização, que a gente tem uma área lá de geoprocessamento, e a gente está assim, tá finalizando o algoritmo para aplicar na cidade também. Então, quando você vai fazer uma imagem, e é óbvio, é uma imagem que você vai ter, não é 3D, né? É 2D, mas você vai ver o avanço de áreas construídas. Uhum. Então você tem um lote aqui do lado que há 9 meses atrás não tinha nada. Na hora que o algoritmo faz a foto, ele faz a foto e te dá a área, mostrando se aquela área também foi ampliada ou não. Que é um dos recursos hoje que a Secretaria de Posturas também usa, né? Para cobrar IPTU, e se a área foi expandida ou não, se está averbada ou não. Mas o fato não é um fato curioso, a tecnologia atuando junto com a fiscalização. Por quê? Porque se concorda que 50 fiscais para 246 municípios ainda é pouco. Posso colocar o cara viajar de segunda a segunda e ele ainda não dá conta, né? Tanto que mais para frente eu vou falar dos nossos números de fiscalização. Você vai entender o número de relatórios elaborados. Desse número, quantos relatórios geraram algum tipo de ocorrência, quantos dessas ocorrências foram regularizadas e quantos geraram auto, né? Por quê? Porque quando você notifica, você ainda tem a premissa de falar, opa, tá bom, estou errado, eu vou regularizar, para não virar uma auto-infração e correr um processo que é mais, vamos falar, chato, é mais oneroso e é mais moroso, né? Então, ainda com 50 fiscais trabalhando algum deles trabalham interno, fazendo fiscalizações indiretas, que existe portais da transparência, né, dos órgãos públicos, que divulgam os contratos, que têm serviços técnicos lá dentro. Não tem fiscais atuando nessa área. Tem fiscais atuando, inclusive, na área de imagens. E tem fiscais trabalhando em loco, fazendo sempre visitas em loco. Tanto em cartórios, empresas, obras, a lavoura, ainda tem lavoura em loco, sim. O fiscal sai para a lavoura em loco, né? E vale ressaltar que sempre sai em dupla para garantir a integridade dos dois, porque às vezes é um pouco perigoso você andar em áreas remotas, né? A gente sabe que o estado de Goiás tem muitas áreas remotas ainda, né? Propriedades rurais longínquas, né? Pessoas que não gostam de ser fiscalizadas, isso é uma realidade. E ainda, se a gente quiser ter mais pessoas, ter mais força de trabalho, é perfeitamente possível. Tanto que, Luciano, hoje a gente tem fiscalização do exercício profissional e fiscalização da atividade profissional, que são duas vertentes da fiscalização hoje. A fiscalização da atividade é outra área dentro do departamento que ele tem a fiscalização da qualidade, né, daquele serviço. Então, nesse rol de pessoas, de agentes, e na atividade tem analistas de fiscalização, que é o mesmo cargo que eu tenho, eles fazem relatórios de constatação de atividades e conclui algumas atividades que não foram feitas de acordo com o NBR, que não foram feitas com assistência correta de um profissional e que pode ser sujeito a algum tipo de penalidade, inclusive advertência, censura ética, né? Então é uma área nova. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União nos sugeriu essa mudança. A gente precisa fiscalizar a qualidade também, né? Como faz a OAB, Conselho de Medicina. Então a gente tem uma área específica com 6 analistas de fiscalização. Modalidade elétrica, civil, agrônomo, geólogo e engenharia química, que é o meu caso. Perfeito. E aí entra
Daí a gente vem para o exercício, então, para a fiscalização do exercício. É isso? Esse que eu acabei de citar é o da Da atividade. O do atividade. exercício são os agentes que é o maior volume que a gente tem. Que é aquela fiscalização um pouco mais simplificada, né? Você vai ver presença ou não de RT, exercício legal, acobertamento profissional, falta de placa, falta de pagamento de anuidade, falta de registro profissional, falta de registro de empresa, né? Nesse rol dá 5.194. Aqui não, aqui o analista ele vai no local, muitas das demandas são provocadas por Ministério Público, pela parte da Justiça, para mostrar, opa, não, essa obra aqui, ou esse serviço, teve uma negligência sim desse profissional, ou ele nem foi lá, né? Porque a gente se depara com muitos profissionais que têm um volume tão grande de serviço que ele não consegue abarcar todos. O que ele faz? Ele terceiriza, mas ele ainda é o responsável, né? Isso seria o acobertamento. Isso, exatamente. E alguns ainda desenvolvem atividades que não é atribuição dele, que é a exorbitância, Exorbitância. né? Então a gente se depara com isso principalmente em áreas de sombreamento, né? Profissionais que estão desenvolvendo atividades, mas ele não tem atribuição para desenvolvê-la. Então essa área da atividade, ela atua preponderantemente nisso. Uma coisa importante aí que às vezes pode passar desapercebido dos profissionais, por exemplo, no acobertamento, né? O profissional fica responsável civil, penal e criminalmente sobre o empreendimento, ou sobre o serviço, ou a obra que ele é responsável, Sim, né? Então, ele não indo lá, não sabendo o que está acontecendo, não tendo certeza do que ele assinou, ele pode sofrer uma sanção e ir até para cadeia, pode. né? Sim. Nas três esferas, né? Civil, administrativa e criminal. E é muito complexo isso porque a gente ainda nos deparamos, né, com falsificação de RT, as quais vão direto para a Polícia Federal, porque como o CREA é uma autarquia federal, quem tem a legitimidade, né, de, de atuar junto ao CREA é a Polícia Federal. Às vezes a gente tem convênios com a Polícia Civil, porque no interior não tem Polícia Federal, Uhum. né? Então eles ajudam, né? Mas as demandas de falsificação de documento público, falsidade ideológica, e acontece muito também com certidão de acervo técnico, que é a CAT, que algumas empresas vivem disso, né? Elas precisam de CAT todo momento para participar de licitações. E a gente se depara com alguns profissionais que ainda se arriscam, né? Falsificando a RT, falsificando CAT, ou às vezes pedindo como é que eu vou dizer? Alguma empresa para que ele preste o serviço que corrobore para ele emitir a CAT, né? E a CAT é um documento muito sério, né? É muita responsabilidade ali dentro. Frederico, o livro de ordem foi abolido esses tempos atrás, né? Sim, foi. Mas o CREA Goiás ainda manteve ele, Sim, não? Né? mantivemos. Justamente para garantir esse acompanhamento de qualquer serviço por parte do profissional, né? Isso. Né? Então, isso também é uma valorização profissional, Sim. né? Aquele profissional que realmente quer ter um portfólio para atuar lá fora, né, e ter o seu valor mais agregado no seu serviço, né? Ele sim, ele pode contar com o livro de ordem, colocar o seu serviço, principalmente serviços de laudos técnicos, né? Perícias, né? É muito interessante você mantê-los dentro do livro de ordem, porque aquele é a sua história como profissional. O que eu já fiz como profissional, né? E ele mostra, inclusive situações adversas que você pode colocar no livro de ordem, para mostrar que aquilo, porque nem sempre as coisas dão certo, né, Lúcio? É lógico. Mas pode estar no livro de ordem, né? Mas a gente, quando foi implementado o livro de ordem, a gente sofreu uma versão de muita gente.
falando que é difícil, é moroso, me toma tempo, mas aquele profissional que quer sim criar esse portfólio, a ferramenta do livro de ordem é um prato cheio. É lógico. Não, você citou inclusivamente, inclusive o meu caso, né? Esses tempos atrás, tô citando exemplo, mas eu participei de uma concorrência, né? Onde eu precisava comprovar 10 anos efetivos de experiência em desapropriação de imóveis, em laudos, né? Em termos contratuais, eu tinha 6 anos, me faltavam 4. Da onde eu tirei esses 4 anos faltantes? Livro, ART, livro de ordem e certificado, um por um. Se você pensar que uma perícia judicial tem em torno de 30 dias, né? Eu fui colacionando aí quase uma centena de RTs e livro de ordens executados para conseguir comprovar e me habilitar ao certame. Se não fosse esse capricho, eu estaria fora, né? E é o que muita gente não se atenta. Perde a oportunidade de trabalho por não estar realizando o seu histórico profissional de maneira adequada. Né? E, inclusive, muitas das empresas que eu já fiscalizei, principalmente empresas grandes, em que o quadro técnico é grande, os profissionais, principalmente das áreas de manutenção, né, que o cara tem uma RT de carga e função ali, e ele vive aquilo todo dia, né, dando manutenção em máquinas, todo tipo de máquina, né, redutores, embreagens. E o que ele faz? Ele não anota nada. Por quê? Porque lá fora ele acha, né, que talvez um próximo emprego dele, só que está na carteira de trabalho é suficiente. Talvez seja. Só que o livro de ordem é um plus. Então, se ele anotar lá, ó, sou responsável por uma equipe de 50 pessoas, né? Essa manutenção é uma parada obrigatória anual, a qual eu fui responsável. Você entendeu? O quanto isso enriquece, né, no portfólio de uma pessoa, na carreira, no currículo, né, com fotos, com solução de problemas, com peças quebradas, substituição por peças novas, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, principalmente na área de manutenção, eu ainda vejo, né, principalmente em grandes empresas, que os profissionais não são muito adeptos a isso, né? Agora, quando é empresa prestadora de serviço, aí muda um pouco de figura, porque o cara vive do portfólio, né? É lógico, né? Mas nesse outro caso que tu falou, a carteira de trabalho comprova o tempo. Isso. Mas não as atividades. Né? O que ele desenvolveu? Qual foi a expertise dele nesse período todo? Então, se ele não anotou, passou em branco. Você perdeu. Né? Para frente, você perdeu. E profissionais da minha área, por exemplo, engenheiros químicos, a gente tem um sombreamento muito grande com o CRQ, Conselho Regional de Química. Eu já tive registro no CRQ e hoje tenho registro apenas no CREA. O que acontece com esse sombreamento? Muitos engenheiros químicos, eles atuam na área química, né? Mas as atribuições não se confundem, né? Você atuar como engenheiro químico é bem diferente de atuar como químico. Por isso que existem as duas profissões, porque elas não se confundem, né? O que você pode atuar como engenheiro químico é por ter algumas atribuições do químico. Então a gente vive isso. Eu confesso que aqui em Goiás ainda a Câmara, a engenharia química é um pouco fraca, né? A gente precisa fortalecer, ser mais talvez corporativistas, né, para fortalecer a profissão, sim. Como são os advogados, os médicos, né? A gente precisa, sim, ter um pouco de corporativismo para valorizar a nossa profissão, né? Não que a gente seja melhor ou pior que ninguém. A gente quer ser profissionais valorizados no mercado. E as pessoas precisam da gente, né? Mas para ver essa valorização também, né, Frederico? As pessoas dizem, o CREA é responsável por isso, o CREA é responsável por aquilo. Mas o profissional não se associa a uma entidade de classe, não traz as demandas dele para o CREA, né?
não participa do sistema. Então, quando você não vem para o sistema, você não é ouvido. Não, Né? com certeza. Então, há que ocorrer essa via de mão dupla, né? Sim. A participação do profissional ao sistema e não só querer que o sistema faça algo por ele, né? Isso. Cobrar, todo mundo cobra, mas fornecer informações para melhoria do sistema são bem poucos, né? E isso que a gente está fazendo aqui hoje é interagir e fornecer informações para que o sistema entenda que é necessário. E tomando por base nisso, eu vou citar alguns números de 2024 para a gente ver o quão abrangente é o CREA Goiás hoje, né? A gente tem até 31 de outubro, no caso hoje, 73.442 relatórios elaborados. 75% deles teve algum tipo de ocorrência. Você vê que é volumoso as ocorrências. Mas 78% das ocorrências foram regularizadas em tempo. Você vê que as pessoas elas estão dando importância para o conselho, porque é uma instituição séria, né? E é necessário ela existir. Ela é uma instituição séria. Dos 43.528 regularizados, 9.797 não foram regularizados. Ou seja, dos 55.237 que gerou ocorrência, 9.797 gerou um auto. Ou seja, daquilo que gerou ocorrência, 17% não foi regularizado e virou auto. Certo? Daqueles autos, 9.797, dos 17%, 62% foram de leigos. Ou seja, mais de 6.000 autos foram para leigos. Então, o que o CREA preconiza hoje? Coibir o exercício ilegal da profissão. Tanto que a grande maioria dos autos são para leigos. Né? Então, do que eu entendi, do resumo da nossa conversa, Frederico, o CREA, a fiscalização do conselho, ela tem duas vertentes básicas. Primeiro, proteger a sociedade de dois agentes, do leigo, né, e do mal profissional. Mas, ao mesmo tempo, quando Exato. você une esses dois campos, você melhora o campo de trabalho dos bons profissionais e protege a sociedade. Sim, né? Exatamente. Porque quando você tenta coibir o exercício legal e os maus profissionais, você está tentando excluí-los das atividades. Aí o bom profissional fala, não, mas o mercado mesmo exclui. Concordo, só que leva um tempo. Né? Mas o CREA pode acelerar isso. Então, bons profissionais podem ter o registro cassado, ele pode ser, inclusive, cancelado através de processo administrativo junto com o processo que pode ser judiciais, né? Então, quando a gente fala que uma RT falsa vai para a Polícia Federal, tem muita gente que nem dá ideia, acha que aquilo ali é muito simples. Gente, é muito importante a gente dar, como que eu vou falar? Tem que dar importância para isso, porque uma falsificação de um documento público é uma coisa, é um crime. Resumindo, é isso, é um crime. Então, quando você falsifica um documento público, não só para passar ele por uma pessoa física, mas para participar de uma licitação, quem que está sendo prejudicado é a ponta final da cadeia, que é quem consumiu o serviço. Né? E quem consumiu o serviço, a maioria das vezes, quem é? É a sociedade que está pagando por isso. Então, hoje, baseado nesses dados, de mais de 6.000 autos de infração para leigos, o CREA continua contribuindo para a melhoria disso. Né? E o ano que vem, a gente não tem planejamento de aumentar autos
ô Luciano, não tem. Isso aqui é uma consequência do sistema. O que a gente tem que fazer cada dia é que a sociedade e o próprio profissional tenha conscientização que ele tem que anotar uma RT, que ele tem que fazer um livro de ordem, que ele tem que se registrar no sistema. E o leigo que não faça aquilo que ele não estudou. Né? Igual é a OAB, o Conselho de Medicina, que são os mais vultuosos hoje, né? Entender que uma pessoa que não se formou no âmbito de engenharia é a mesma situação daquele que não se formou no âmbito de medicina, que ele não vai operar uma pessoa sem ter formado, sem ter um pouco de vivência, né? Então, é isso. Eu fico lisonjeado de estar no CREA hoje, eu me identifico plenamente com o que eu faço, gosto do sistema e estou no sistema para melhorar, desenvolvo projetos. Esse projeto de imagem de satélite tenho a minha mão lá dentro também, porque a gente sabe que não dá para você inchar tanto o sistema de colocar tanta gente para fiscalizar. Então, a gente tem que acelerar esse tipo de fiscalização, né? Mas a tarefa mais difícil hoje é conscientizar pessoas, é cultural, né? E é por isso que a gente faz esse tipo de trabalho aqui hoje. É cultural, é participar de embates no sentido bom da palavra, né? Para sair ideias boas. Então, hoje aqui eu espero que daqui para frente a gente tenha ideias boas para discutir com as pessoas, né? Não, perfeito, Frederico. Então, desse nosso bate-papo aqui, deu para concluir que a fiscalização não é algo ruim, como muitas vezes se pensa. Muito pelo contrário. Ela é necessária e visa a proteção da sociedade, a valorização dos bons profissionais. Então, Frederico, deixa aí uma palavra final para a gente, por favor. Então, eu, como palavra final, consumidor, pagador de impostos, servidor público, acreditem no sistema. Ele é necessário. Sem ele seria muito pior. E vamos nos conscientizar, porque a parte cultural é a mais difícil, né? De entender que é necessário um sistema assim. E obrigado. Olha, uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco, Frederico, representando o CREA. Tá? Um abraço para ti, meus parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido no sistema de fiscalização do CREA Goiás, né? O IBAP é um parceiro do CREA sempre, então conte conosco também. Novamente, muito obrigado pela tua presença, por ter aceito o convite. Obrigado, grande abraço.